Fala turminha, tudo bem com vocês? Diogo na área e antes de você ir para a parte técnica desse vídeo, deixa eu te fazer um convite. Não vou te vender nada, não vou te pedir para se inscrever aqui, participar de um web não sei o que, de 3 dias, onde você vai aprender. Não vou te convidar para nada. Apenas, tá vendo esse vídeo que você acessou nesse momento? Eu faço ele ao vivo, de forma totalmente gratuita, todo domingo às 18 horas. E se você tiver interesse, gostar desse conteúdo, vem participar ao vivo comigo. Fica o meu convite. Para você saber como acessar, basta me seguir no meu Instagram. Aqui, ó, Diogo Henrique Prestes. Segue lá, que no domingo eu posto o link e você está convidadíssimo. Agora, vai pro vídeo que eu tenho certeza que vai te agregar muito. Falando sobre o que vai ter aqui, você já sabe o que vocês vão encontrar aqui, né? Conteúdo de qualidade, replay e bora trabalhar, tá? Não tem enrolação não, tá? Inclusive, quem quiser aí já manda no chat algum dia aleatório pra gente fazer replay, que eu vou abrir aqui a votação e aí vocês definem o dia que vocês quiserem fazer o replayzinho como forma democrática, tá? 2/2, 23/1, vou mandando mais aí, família. Preciso de 4 datas, tá? Tô pegando em ordem que tá aparecendo aí no chat. 2/2, 23/1, 5/1. 5/1 de 2024 é muito cedo, Salim. Vou pedir outra data, tá? Porque 2024 todo mundo já lembra. 10/1 de 2024 não vou fazer também. 11/4 e 12/12. Perfeito. Por que eu não faço o de 2024? Porque é pouco tempo atrás e quando a gente abrir o gráfico e lembrar e ver o gráfico, né? Provavelmente a gente consegue nos recordarmos do que aconteceu pelo menos naquele dia, né? E aí pode ficar aparecendo, já sabe decor, não sei o quê, não sei o quê. Então, peço dias mais aleatórios e mais longe, é que daí, assim, acho que daí ninguém vai lembrar, né? Então, por favor, quem está aí, só vota aí na enquete, tá? Eu vou esperar 2 minutinhos da nossa enquete e aí eu já começo a fazer o replayzinho. Para quem não sabe como vota, é só vir aqui embaixo, clicar no chat ou nas 3 figuras gráficas que tem um triângulo, um quadrado e um retângulo aí no seu Meeting, tá? Vai ali em enquetes e vota na data que você quiser aí pra gente fazer o replay, tá? A data que ganhar, eu puxo o replayzinho aqui e a gente faz, tá bom? Então é assim que funciona, beleza? Bora lá. Vamos votando aí, vamos votando. 30 votos. Quando tiver mais 10, 40 votos, eu já começo a nossa enquete. 32, o nosso replay. Bora, mais 8 votinhos aqui, que daí eu já começo, tá? Vota aí na enquete que a gente já começa. Só entrar aqui embaixo, família, clicar ali nas 3 figuras geométricas, o triângulo, o quadrado e a bolinha ali, tá? E votar na data que você quer que eu faça o replay, tá? Tá quase empatado. Mais 5 votos eu começo. Ó, um voto quase empatou agora. Mais 5 votos, mais 4 votos eu começo aí. E aí, qual ganhar vai ser, tá? Bora, 4 pessoinhas. Mais 3 pessoinhas. Vamos lá, dou-lhe mais uma pessoinha. Vamos lá, aparentemente 11/4 já ganhou pelas urnas apuradas, tá? Então, vou puxar aqui 11/4, 4 é abril, então bora fazer em abril. Daqui a pouquinho eu já abro os microfones aqui, tá? Que dia que é? 11/4? Beleza. Tô puxando aqui. Bora lá. Tô empolgado. Não fiz nenhum replay esse final de semana, então tô empolgado pra fazer replayzinho. Deixa eu só apagar essas marcações aqui. Beleza. Tudo bem. Visibilidade do saldo centralizar sempre. Bora lá então, família. Então, bora trabalhar aqui, tá? O dia, então, especificamente que a gente vai estar fazendo aqui, dia 11/4 de 2023, tá? Então, primeira coisa que eu faço na hora de fazer um replay, aquele replay bem feito, né? Dar uma olhada no gráfico diário, para entender qual que é o parâmetro técnico que a gente está passando em determinados momentos, tá? E olhando aqui, eu já consigo ver algumas coisas interessantes, né? Primeiro, o mercado tinha feito um pullback sem volume, muito claro, há 3, 4 dias atrás, tá? No caso aqui, que andou 64 e 65, tá? Família, a tela tá dando para ver? Querem que eu aumente um pouquinho mais? Se eu fizer assim, melhora, piora?
Vão me dando um feedback aí só no chat. Melhor assim? Melhorou? Se eu puxar mais um pouco, deixa eu ver se melhora ou piora. Deixa eu ver, calma aí. Calma aí. Assim, piora ou melhora? Antes estava melhor. Tipo no Inoftal, sabe? Ó, melhorou antes. Antes ou agora? Assim então tá ok para todo mundo? Então beleza, então vamos assim mesmo, tá? Então beleza. Bom, então aqui voltando, vimos aqui um pullback sem volume, tá? Onde o mercado perdeu a mínima do candle 65, fez um rompimento, um falso rompimento na verdade, e até na sequência, nesse candle 66, o mercado tinha já deixado um gatilho de compra, né? Lei do esforço e resultado, tá? Nesse candle 66 aqui, que depois o mercado até ativou, rompeu a máxima, então ativou, só que não evoluiu, né? O que dá para ver claramente aqui, família, é que o mercado está, de novo, passando por um momento de um sofrimento, né, para romper um pivô no gráfico diário, onde ele já tentou algumas vezes, até deixando o gatilho contra a posição de venda, né? Porém, nesse último dia antes do replay, o mercado fez um candle comprador, tá? Especificamente, antes desse dia, o mercado fez um candle comprador com volume extremamente baixo, tá? Parece quase volume de feriado. Mas um volume extremamente baixo, então isso daqui, família, é característica de um pullback sem volume, que caso o mercado perca a mínima do candle 68, a gente tem um gatilho de venda, né, com stop na máxima. Claro que olhando o gráfico diário é um pouco, e aí eu falo, né, já começo a dar uma olhadinha aqui, apesar de ser um gatilho de venda no gráfico diário, o mercado já fez um falso rompimento e meu estocástico, além de estar querendo sair da região de sobrevenda, ele já está comprador, tá? Então, apesar de as vendas, se perder a mínima, estarem ok, são vendas que têm um certo perigo, principalmente devido a esse estocástico, tá? Então, apesar de tudo, temos que ficar, desconfiado, eu acho que é a palavra, tá? Porque o mercadinho pode estar dando um driblezinho aqui na gente, tá? Mas, família, uma coisa que eu não faço é ir contra também esse movimento. Se o mercadinho abrir, começar a perder mínimas, começar a trabalhar a favor, a gente tem claramente no gráfico diário topos e fundos descendentes, médias descendentes, uma estrutura vendedora. Então, se o mercado começar a dar sinais de venda no gráfico diário, família, eu vou trabalhar na ponta vendedora, tá? Trazendo aqui para o intraday, legal, já consigo ver uma coisa bem interessante, tá? Para eu buscar, o mercado abriu, fez um belo movimento altista e depois começou a corrigir, tá? Fez essa correção aí até que interessante. Deixa eu só ver onde que o mercado vai abrir. Tá. Já vai abrir com um gap, interessante, tá? O mercado já está abrindo, família, ó, com um gap, ele vai abrir aqui, ó, no 5070, tá? Quase nas mínimas do dia já. Então, assim, qual que seria o ideal para mim? Diogo, você já pensa em vender já nessas mínimas aí, não sei o quê? Não, tá? Eu, particularmente, ou gostaria que o mercado desse uma lateralizada aqui, nessa região, tá? Gostaria que ele desse uma lateralizada, ou quem sabe se ele abrisse, buscasse uma correção para essas médias rápidas colarem no preço, tá? Quando elas colarem no preço, eu fico um pouco mais confortável em trabalhar nessa ponta vendedora, a favor do meu gráfico diário, né? Inclusive, que já está dando um belo sinal próximo das mínimas, e se perder as mínimas, é lenha, tá? Então, vou abrir aqui, vou deixar o mercado rodando aqui. Eu particularmente, para quem não conhece, né, mas eu não faço nada nos primeiros 5 minutos de pregão, né? Deixo o primeiro candle aí andar à vontade. Então, só ficarei observando, esperando o movimento. Ó, sendo bem honesto com vocês, como eu já estou vendo esse gap de baixo, família, o gráfico diário tá um pouco mais vendedor e tudo mais, particularmente, meus queridos, eu só começaria a pensar em buscar uma pontinha compradora com um pouco mais de tranquilidade se o mercado voltasse a trabalhar acima pelo menos dessa média de 200, tá? Ou, lógico, se daqui a pouco deixar um topo e fundo ascendente, né? Se ele conseguir cruzar essas médias, alguma coisa nesse sentido, tudo bem. Mas nesse momento, eu não vendo dólar, tá? Aqui, porque tem um distanciamento de médias, a gente tem um gap, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado também. Mas, família, particularmente, para fazer essa compra, eu ainda também não me sinto nem um pouco confortável. Resumindo, não faço nada nesse início de pregão, tá? Deixa o mercado correr aqui e deixar alguma coisa um pouco mais clara pra gente, tá? Vamos lá. Ó, vamos lá. A gente tem que falar sobre a técnica e eu acho que aqui eu estou, né, para justamente tentar ajudá-los nesse movimento aqui, tá?
Ó, o mercado faz o primeiro candle, tá? É um candle vendedor, deixa eu achar a mínima aqui só do dia anterior, que tá mais ou menos nessa região, um pouco para baixo, né? Mas vou deixar aqui que foi o último fundo relevante também, tá? Olhando para trás também. Não, até aqui. Tá um pouco melhor. O mercado faz um candle, o primeiro candle do dia, um candle comprador. Volume ok, né? É o volume do primeiro candle do dia. Na sequência, o mercado faz um candle vendedor com volume maior ainda, tá? Isso é sim, por si só, eu poderia já estar especulando aqui uma possível venda, tá? Mas por que possível venda, Diogo? Porque isso daqui é um gatilho de venda no meu operacional. Aqui a gente tem uma defesa dos vendidos, ok? Mas eu quero abrir essa operação e aí a gente vai tomar uma decisão junto, tá? Então, analisando meu volume, ok, né? Analisando meu contexto. Diogo, o teu contexto aí, ele é mais vendedor? Você acha que está no momento bom de fazer uma venda? E aí, família, eu quero chamar a atenção para vocês algumas coisas, tá? Primeiro, apesar do mercado estar, né, próximo das mínimas do dia anterior, primeira coisa, né, eu já tenho que, se eu entrar nesse gatilho de ponta vendedora, que seria um stop, não é tão caro, um stop de 8,5 pontos, 9 pontos, eu já tenho que pagar para ver um rompimento da mínima anterior, tá? Beleza, ok. Mas, beleza, as minhas médias de jogo estão descendentes? Todo mundo está vendo que as médias estão descendentes. Então eu tenho digamos, entre aspas, um pró, que seriam as médias móveis. Só que eu acredito que todo mundo concorda que apesar das médias estarem descendentes, a gente tem um certo distanciamento dessas médias, né? Então, algumas pessoas, né, inclusive eu, já me coloco nesse bolo, poderia pensar, putz, Diogo, esse mercado tá um pouco esticado. Aquele famoso, acho que ele precisa corrigir. E não necessariamente que o mercado precisa corrigir, mas nós, operadores, nos sentiremos mais seguros caso o mercado faça uma correção, para daí a gente tentar procurar essa ponta vendedora, tá? Então, eu vejo essas médias, apesar de ok, eu já vejo como uma certa, digamos assim, o mercado parece que está um pouco esticado, tá? Tem um certo distanciamento das médias. Então, isso já me deixa um pouco meio, né, digamos, com o pé atrás, tá? Então, eu vou deixar o meu contexto aqui, que aqui como neutro, tá? Pô, Diogo, mas as compras estão boas? Não, eu particularmente, além de não ter gatilho de compra, fico um pouco receoso ainda com essa compra, tá? Não vejo nenhum motivo ainda para pensar nessa compra, tá? Mas a vendinha, apesar de estar um pouco, entre aspas, mais ok, eu tenho uma certa... Um certo distanciamento, digamos assim, o mercado estaria um pouco esticado. Então, não vou colocar o contexto como um pró para eu entrar nessa operação, tá? Analisando o meu payoff, o que é o payoff? O payoff é quantos pontos que eu tenho de stop nesse trade, que seria aqui um stop de 9,5 pontos, que não é um stop caro, mas também não é um stop barato. Só que o problema disso daqui é, Diogo, se o mercado acelerar esse movimento baixista aí, você tem, se der essa venda aí, você paga para ver algum rompimento? E sim, porque eu teria que soltar uma parcial lá no 53,5, tá? E eu já tenho as mínimas do dia, pode ser a mínima cravada de ontem, que está aqui no 55, tem uma região forte no 60, então o meu payoff para fazer essa venda não é dos melhores. Por quê? Porque eu tenho que aguentar um stop de 9,5 pontos para, entre aspas, teria que ou pagar para ver um rompimento ou soltar uma parcial aí com 5,5 pontos, 6 pontos, que não é o ideal na minha visão, tá? Então vou deixar o payoff como não ok. E o meu estocástico, tá? Que é esse indicador aqui embaixo, né? Depois, abaixo do volume financeiro, que é um indicador que ele é um indicador de momento, né? Percebam que o mercado ele dá uma bela de uma rasgada aqui, mas ainda o indicador, digamos que ele seria, pô, Diogo, ele tá bom para vender? Cara, do jeito que ele abriu e caiu reto, a gente fica com o pé atrás. Mas ele está ruim para vender? Também ele não é um contra a minha posição. Pô, então você não vai vender por causa do indicador, do estocástico? Não. Mas ele me incomoda de certa forma. Então, quando eu vejo que ele não é nenhum pró à minha posição, nenhum contra, eu vou diagnosticar ele aqui como neutro, tá? Então, para trabalhar, digamos, entre aspas, essa venda, eu teria um volume ok, um payoff um contexto que está neutro, não fede nem cheira, um payoff que não está bom e um estocástico que ele está também não fede nem cheira, tá? Família, quem faria esse tradezinho aqui na ponta vendedora nesse início de dia? Alguém já estaria aí abrindo posição vendido nessas mínimas? Sim ou não? Não, né? Não, né? Não. Ainda não. Perfeito. Então, só para deixar registrado, né, sobre o estudo dessa operação, desmembrando aí, mas também não faria esse trade, tá? Então, vou esperar um pouquinho mais para tentar buscar uma próxima operação, tá?
Diogo, você ainda é um pouco mais vendedor? Sim, eu ainda gosto um pouco mais da ponta vendedora, tá? Principalmente se ele corrigir até as médias, tá? Mas especificamente agora, nesse candle eu não faço nada, tá? Então vamos aguardar ainda. Vamos lá. Gostaria, né, de ver esse dólar, quem sabe, voltando até a região lá das médias, de 75. Beleza, o mercado faz um candle vendedor agora, né? Um candle comprador, perdão. Só que não tem nada ainda nele, né? O mercado, beleza, tá brigando aí nas mínimas, mas ainda sem muita coisa. Ainda ficaria, né, tentando esperar ou aguardando essa correçãozinha do doletinho aí, tá? Quem sabe corrigir até as médias rápidas lá, para eu ficar um pouco mais confortável em trabalhar essa ponta vendedora, ok? Nossa, tá travando bastante esse replay aqui. Beleza. O mercado agora faz um candle vendedor, né? Um candle vendedor com volume baixo, tá? Menor do que o anterior, pelo menos, né? Diogo, daria já para começar a especular uma possível comprinha na máxima desse candle 4? Tecnicamente, tá, família? Não é errado. Não é errado você tentar buscar essa comprinha na máxima do candle 4. Você poderia entender até esse candle 4 como uma possível fraqueza de ponta vendedora, tá? Mas, igual eu falei, aqui principalmente, né? Não tenho nem espaço para fazer uma correção até as médias rápidas ali, né? Que é onde eu gostaria já de estar trabalhando. Então, apesar de, tecnicamente, talvez até poder buscar essa comprinha, eu ainda não me sinto confortável, tá? Eu sei que tem muita gente nesse momento que vê um gap desse, tá? E está extremamente ansiosa para buscar essa comprinha justamente, tá? Então, tecnicamente, até se você quisesse no Candle 4, poderia ter essa comprinha, mas, particularmente, eu ainda sou um pouco mais do time da venda, tá? Desde que, logicamente, o mercado não consiga cruzar essas médias e tal. A partir do momento que o mercado começar a cruzar essas médias, começar a fazer uma estrutura de topo e fundo ascendente, aí eu já sou mais time comprador, tá? Beleza, mais um candle comprador e agora ele deixa um volume até melhor do que o anterior, isso daqui também, tá? Estaria dando mais, digamos, uma confirmação ainda de ponta compradora, mas agora, família, para mim, vai chegar o momento decisivo, tá? E esse candle 6 para mim vai fazer muita diferença. Se esse mercado deixar um candle 6 com não demonstrando uma força, que a força vendedora entra no mercado, eu talvez já esteja um pouco mais propício para buscar essa ponta compradora, tá? Mas, caso agora comece aqui na região das médias, ó, pausa aí, ó. Na região das médias, família, é o momento que o mercado ele precisa entrar essa força vendedora para eu ficar um pouco mais confortável aí nessa pontinha, tá? Mas, vamos lá. Agora a gente vai ter que falar um pouquinho sobre esse candle aqui, tá? Candle 8. Deixa eu até tirar isso aqui. Vamos lá. O que é esse candle 8, Diogo? Esse candle 8, eu posso até colocar como pullback sem volume, mas eu vou colocar aqui como uma fraqueza da ponta compradora, tá? Onde, analisando aqui, eu tenho meu volume como ok. Por que, Diogo, como volume como ok? Estou pensando numa vendinha, tá? Na mínima do candle 6, ok? Essa é a minha movimentação. Então, meu volume está ok, é o pior volume do dia, tá? Então, meu volume está confirmando essa operação. Meu contexto, diferentemente da venda do Candle 2, que eu falei que tinha um distanciamento das médias, estava um pouco mais complexo, não sei o que, blá, blá, blá. Nesse momento, o mercado ele corrige até as médias e deixa a venda onde eu gostaria, né? Eu, particularmente, me sentiria um pouco mais confortável em tentar buscar essa vendinha próximo das médias. Então, aqui, família, eu acho que o contexto é, sim, um pró para minha operação, tá? O payoff desse trade, o meu stop desse trade na mínima do Candle 6 é um payoff de 4,5 pontos. Eu tô vendo que ele já rompeu um pouco a máxima aqui, tá? Mas olhando só o Candle 6 aqui, seria um payoff de 3,5 pontos. Então, Diogo, eu tenho espaço para fazer uma parcial nesse trade? Tem, tá? Porque se você entrar ali, a tua parcial desse trade estaria próximo lá do 64. Aonde que estaria um payoff ruim? Se eu tivesse que pagar para ver o rompimento da mínima. Então, aí já seria um payoff, né, um pouco mais conturbado. Mas, o meu payoff nesse momento está ok. E o meu estocástico, tá? Que é o gatilho, é o indicador aqui embaixo, percebam que o meu estocástico nesse momento ele já está comprador, com as médias ascendentes um pouco mais comprador.
E nesse momento eu não tenho o estocástico a meu favor, tá? Então, se eu for pensar nesse tradezinho, família, eu tenho volume a meu favor, contexto e payoff, tá? E aí, eu repito a pergunta para vocês. Esse tradezinho, família, quem faria esse tradezinho, sim ou não? Deixa eu abrir aqui o microfone de vocês agora, rapidão, porque muita gente já entrou, né? Então, beleza. Os microfones estão abertos, só cuidado para não vazar, tá? Para quem for abrir para falar aí. Mas quem quiser, em vez de responder no chat, se quiser conversar comigo, fique totalmente à vontade, tá? Venderia? Não. Sim, sim. Não. Faria. Mão P. Beleza. Então, vamos lá, família. Aqui tem duas maneiras de entrar nesse trade, tá? Na minha visão. Uma um pouco mais agressiva, tá? Que seria já vender na mínima do candle 6, que tecnicamente estaria ok, tá? Vendeu na mínima do candle 6? Ok. Qual que é o problema dessa venda? Entre aspas, um problema. Por isso que eu falo que cada trader, família, tem um perfil operacional. Algumas pessoas mais agressivas, outras pessoas gostam de ser, entre aspas, um pouco mais conservadoras no day trade, né? Que seria esperar uma próxima confirmação, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aqui, família, devido ao tamanho do stop, tá? A pior coisa desse trade é justamente o meu estocástico. O meu estocástico, ele me dá uma leve, né, balançada. Porém, família, para mim, tecnicamente, o mercado, ele abre com gap, faz o pullback até as médias, que era onde eu gostaria. Então, aqui, particularmente, eu faço esse tradezinho, tá? Na mínima do candle 6, ok? Caso ative, né? Com stop na máxima dele. E devido principalmente ao meu estocástico, tá? Eu faço esse tradezinho com uma mão P, tá? Por quê? Tem muita gente que na sequência iria rezar para o candle 7 deixar um candle vendedor com volume maior do que o anterior, porque aí a gente teria uma confirmação de venda, tá? Então, eu também rezaria para acontecer isso. Por isso, eu vou fazer o seguinte pensamento. Eu vou entrar nesse trade com uma mão P, tá? Principalmente devido ao meu estocástico, que não está tão bonito nesse momento. E na sequência, se deixar a confirmação da ponta vendedora, eu faço uma alavancagem desse trade para uma mão M, tá? Para tentar buscar essa vendinha um pouco mais bonitinha, ok? Então, esse é o meu pensamento para entrar ou não nesse trade, tá? Então, eu faço esse trade, só que com mão P, com pensamento de alavancar caso deixe uma confirmação. Ou, tá? Se não deixar uma confirmação e deixar, por exemplo, mais uma divergência ou uma lei do esforço e resultado, que seria mais um gatilho de venda, melhor ainda, tá? Porque eu já estou vendo que o mercado está fazendo candle 6 com volume baixo, bonito, tá? O problema que eu já estou vendo aqui, família, é que o mercado já está rompendo essa máxima. Dependendo do quanto que ele conseguir fazer o rompimento dessa máxima, irá desativar esse gatilho, tá? Então, vamos ter um pouquinho de calma e ver o que vai acontecer nesse momento, tá? Deixa eu pôr só minha ordem aqui. A entrada mínima dele é 67,5. Então, 67 estaria minha entrada, tá? Aqui eu vou usar a mão de 5, 10 e 15, tá? Para fazer PMG, ok? Ó, beleza, o mercado rompeu um pouco a minha máxima, né? Talvez isso daqui já seja... Ó, nesse momento, família, o mercado fez um rompimento de 4 pontos. O meu stop desse trade era de 3 pontos, tá? Como ele faz o rompimento dessa máxima, está deixando um candle comprador com volume bom, nesse momento estaria, para mim, desativado esse gatilho, tá? Então, fiz toda a leitura, fiz toda a análise, mas por enquanto eu não teria, esse trade estaria invalidado, tá? Teria que rezar aqui por uma lei de esforço e resultado, aparentemente, né? Porque o volume eu já tô vendo que vai ser maior do que o anterior, tá? Só que precisaria deixar uma lei de esforço e resultado aqui. Então, mas nesse momento estaria desconfigurada a minha venda, tá? Ó, perfeito. Turma, desativou o meu gatilho da venda, devido principalmente ao tamanho do rompimento. Diogo, mas quando rompe falso assim, você muitas vezes não mantém a operação? Mantenho, tá? Mas era um trade com stop de 4,5 pontos, né? Só esse rompimento para cima já rompeu 4,5 pontos. Então, digamos que o mercado rompeu a minha amplitude total do meu candle, tá? Por isso que eu desativei, eu particularmente já não entraria nessa venda aí, tá? Mas na sequência, família, o mercado faz o quê? Nesse momento, para quem está de fora, tá? Vamos fazer a análise de novo aqui. Então, aqui a gente tem uma defesa dos vendidos, tá? Que é um candle, tá? Para quem não conhece, né?
E aí entra na mentoria para aprender bonitinho, mas é um candle vendedor com volume maior do que o candle anterior, que já tinha deixado um gatilho da venda. Só que a gente, né, para ser um pouco mais prudente, tirou essa operação da ponta vendedora, tá? Mas na sequência vem uma confirmação. Pera aí, família. Perdão, tô ainda meio... Perdão. Então, vem uma confirmação, tá? Mas eu vou deixar como defesa dos vendidos, onde meu volume é ok, tá? O volume muito bom, inclusive, tá? Meu contexto dessa operação. Diogo, o contexto dessa operação é bonito? Família, para mim esse é o melhor contexto que poderia acontecer na face da Terra, tá? Por quê? Porque o mercado abre com gap, busca uma correção até as médias rápidas, faz um candle 6 com volume, com o pior volume do dia, já deixando uma fraqueza de compra. Na sequência, entra um candle 7 com uma força extrema de ponta vendedora justamente nas médias, onde era para entrar a força vendedora. Para mim, família, esse daqui é o melhor contexto possível, tá? E inclusive eu estou empolgado porque eu gosto de ver operação assim quando o mercado está técnico, só que eu sei que eu posso estopar, tá? Então por isso que eu vou fazer toda a análise aqui e pode ser que faça toda a análise e fique empolgado no mercado stop, né? Mas tudo bem, paciência, faz parte também caso stop. Tá? Payoff desse trade, família. Se eu entrar nesse trade, a minha venda vai estar na mínima do candle 7, ó. E eu agora vou ter que pagar para ver o rompimento da mínima do dia. Então, não é um stop barato, seria um stop de 10 pontos, tá? A minha parcial também estaria ali na mesma proporção. Então, eu teria que pagar para ver um rompimento lá na região de 57,5. Então, eu vou deixar meu payoff como negativo, tá? Por quê? Porque eu estou pagando para ver o rompimento da mínima de um dia, tá? E olhando meu estocástico, família, vou deixar meu estocástico como ok, tá? Porque eu já consigo ver aqui que o meu estocástico é leve, já está começando a fazer o cruzamento dessas médias, tá? Das médias do estocástico. Então, se ativar e quando ativar, provavelmente esse estocástico já está vendedor, tá? Então, esse é um trade, família, onde eu tenho bom, vamos lá, antes de eu dar a minha opinião. Quem faz esse trade nesse momento? E qual mão utiliza para fazer esse trade agora aqui, família? Deixa eu escutar de vocês. Faz. Não faz. Faz. Era trade para mão G, faz. Opa, deixa eu só arrumar aqui que o payoff é não, né? Faz. Beleza. E aqui, família, tá? Isso daqui é só... a gente não tá falando nada demais, é só um debate aqui pra enriquecer, inclusive, né? Quem não faz essa operação, tá? Diogo, eu tô vendo isso que você tá explicando, mas eu não faço esse trade. A minha pergunta é, e se quiser responder também, qual o principal motivo de não fazer essa venda, tá? Isso não é uma crítica pra, Diogo, não sei, mas a pergunta é, o que você está enxergando que te fale assim, puta que pariu, essa venda não tá legal, é mercado pra, ou assim, ou não faço nada, ou é mercado pra cima. Qual que é o principal pra vocês aí, família? Do porquê não fazer esse trade? Stop caro. Tá, isso é uma justificativa. Stop caro, então, é o principal motivador de não fazer esse trade? Tá, se for a justificativa do stop caro, beleza, né? Aí vai do gerenciamento de cada um e eu não tenho como palpitar e nem colocar algo nesse sentido, tá? Mas, família, pra mim, esse é um trade que eu faço esse trade, tá? Inclusive, faço esse trade com uma mão M, na minha opinião, tá? Oi. E se não rompeu o candle anterior? E se não voltar lá buscar a tua entrada? Daí você fica de fora desse trade? Bom.
Tá, beleza. Eu entendo esse pensamento, mas eu particularmente não faço assim, tá? Porque muitas vezes vai acontecer o que nesse sentido? Eu já tive vários alunos que me questionaram sobre isso, sobre, Diogo, o stop tá caro, então em vez de eu vender na mínima dele, tá, entrar na mínima dele, vou entrar na média, vou esperar o mercado fazer aquela correção até a média. Beleza. Aí, muitas vezes, ou no caso, entra agora um pouco aqui, e aí se voltar lá na média, você entra mais um pouco, pelo menos teu médio fica no meio aqui da questão. O problema disso, que eu vejo, tá? E é a minha opinião, isso não. Eu, inclusive, tenho alunos que fazem isso. Espero entrar, espero ativar o gatilho, espero o mercado subir. Se subir, entra. Se não subir, não entra, tá? Ou fica de fora daí. O problema disso é que quando o mercado. Se você entrar já nesse momento. Diogo, entrei com uma mão P. Digamos assim, beleza. Se o mercado acelerar o movimento com a mão P, você vai fazer uma certa quantidade de pontos, beleza, sem nenhum problema, tá? Só que se o mercado estopar esse trade, então, digamos, ele vai lá, aciona a tua venda, você entra com mão P, você vai colocar mais uma ordenzinha próximo da média ali, digamos, fazer um médio, né, para ajustar um pouco o teu stop para ficar um pouco mais barato. Aí você sai de uma mão P para um stop com uma mão M. E normalmente, quando você ganhar, você vai ganhar com mão P, e quando você vai perder com mão M. Isso é muito parecido quando eu fazia os scalps dividindo em 3 entradas, tá? Com meio ponto acima do meu ponto, meio ponto no meu ponto e meio ponto abaixo. Isso acontece com bastante frequência, tá? Mas eu entendo esse pensamento, principalmente em relação ao stop, mas aí eu quero começar e eu acho que esse é a minha maior maneira de agregar alguma coisa para vocês aqui, tá, família? Principalmente para quem não conhece um pouco mais do meu operacional. Existem alguns trades que vocês olham e falam assim, putz, eu vejo esse trade, é um trade que tem um gatilho, mas aí você não tem um contexto muito favorável, você não tem um payoff muito favorável, teu estocástico não está confirmando, e você entra nesse trade com uma mão P, digamos assim, né? Ou você utiliza mão fixa, mão fixa. Você entra nesse trade ali e beleza, fez o trade. E aí estopou esse trade. Você sabia do risco que você estava correndo, porque não era um trade que tinha tantos prós a teu favor, e aí você estopou e paciência, né? Faz parte. Aí eu gosto muito de, independente do tamanho do stop, se fosse de 15, de 20, claro, né? Tô exagerando. Ou se fosse de 5 pontos, eu gostaria de fazer vocês olharem para a ótica, não da quantidade, mas da qualidade do seu trade, tá? Para quem está no anual, esse contexto que eu coloquei aqui, ok para vocês, eu abro ele em mais 3 coisas, tá? Que seria o meu pré-mercado, seria a minha estrutura, estrutura compradora, estrutura vendedora e minhas médias móveis. Aqui eu só deixei como ok, tá? Para não ter que ficar explicando sobre o pré-mercado e não entrar numa operação mais aprofundada, digamos assim, tá? Mas aí, olhando pela ótica, família, da qualidade do trade, e é isso que eu gostaria de fazer vocês, não precisa utilizar isso amanhã, tá? Mas gostaria que vocês olhassem com um pouco mais de carinho. Você pensa, putz, Diogo, mas esse trade é um stop de 10 pontos. Puta que pariu. Se eu estopar esse trade, e aí eu falo isso porque eu sei. Putz, Diogo, é o primeiro trade do dia. Por mais que a qualidade dele esteja boa, eu vou entrar só com a metade da minha mão, porque se der errado esse trade, eu ainda tenho mais uma para tentar fazer esse trade, tá? Mais uma oportunidade de talvez não zerar o meu dia e tudo mais. E aí eu bato naquela tecla assim, de que se você conseguir pegar essa venda e essa venda só pagar o teu risco, provavelmente você vai sair com metade da meta. Talvez nem metade da meta, um pouco menos da metade da meta, tá? Por que eu tô falando isso, família? Porque quando você olha o trade, o mercado, ele vai te dar mais oportunidades, tenho certeza. A gente vai olhar esse mercado até 11h30, ele vai dar mais oportunidade de trade, tá? Só que, olhando para esse trade, onde você viu o mercado abrir com gap, fez uma correção, o candle anterior já tinha deixado o pior volume do dia, demonstrado uma fraqueza da ponta compradora. Na sequência, exatamente nas médias, onde o mercado geralmente busca essa correção, entra uma defesa de força vendedora, com o segundo maior volume do dia, com um candle que deixa uma bela sombra superior, um corpo de candle bonito. Família, pra mim, sinceramente, quando eu olho essa operação, eu falo, cara, posso esperar até 11h30 aqui, mas dificilmente o mercado deixará uma oportunidade, e pode deixar, tá? Pode deixar, espero eu que deixe no meio do caminho, mas dificilmente esse mercado vai deixar uma oportunidade melhor que essa. Ele pode deixar uma tão boa quanto, mas uma melhor só se meu payoff estiver perfeito, tá? Então esse é um trade, família, que pra mim, tá? Eu entro nesse trade, inclusive, com uma mão M, tá?
Porque a qualidade desse trade para mim, ela é a melhor possível, principalmente olhando a historinha que o mercado está me dizendo, beleza? Então, sem mais delongas aqui, eu faço esse trade, tá? E faço esse trade com uma mão M, tá? Pô, Diogo, mas mão M, o stop é muito caro para mim. Aí você faz o teu gerenciamento e tal. Mas quero olhar, mostrar para vocês pela ótica da qualidade da avaliação do seu trade, tá? E não pela quantidade de pontos, ok? Deixa eu ver aqui, a entrada desse trade mínima 66,5, então 66 estaria a tua entrada, então minha mão M10 contratinho, deixa eu ver se vai pegar inclusive, né? Pegou, beleza. Meu stop está na máxima do dia, tá? Diogo, se o mercado voltar lá na máxima, é teu stop diário? Aqui no replay seria, né? Eu não faço assim, não tenho, é 10 pontos stop? Não, eu busco um pouco diferente de gerenciamento, tá? Mas aqui eu vou encarar que, inclusive, tá? O meu pensamento é, se eu faço esse trade com todos esses prós e o mercado me estopa, cara, provavelmente esse mercado realmente já quer que eu pare de operar. Mas você vai parar de operar tão cedo, Diogo? Faz parte, é melhor do que sair do gerenciamento, tá? E minha parcial desse trade estaria lá no 57,5, tá? Então, lá embaixo eu solto 70% da minha mão. E aí, né, caso o mercado dê uma oportunidade, tento carregar mais um pouquinho, beleza? Então, vamos ver se esse trade vai pagar ou vai vir me estopar e eu vou passar vergonha. Passar vergonha não, né? Porque estou ensinando conteúdo técnico, né, de acordo com o meu operacional. Eu sei que pode dar certo, pode dar errado, tá? Mas vamos ver se ele paga aí pelo menos um pouquinho, tá? A maior dificuldade desse trade, tá? Logicamente, vai ser o rompimento da mínima aqui, do dia, que está ali na região de 60. Essa daqui vai ser a maior da dificuldade ali, tá? Beleza, o mercado paga a minha primeira parcial, graças ao bom Deus, né? E aí, nesse momento, eu fico tranquilo, tá? Eu fico tranquilo, por quê? Porque meu stop, meu médio subiu lá para casa do chapéu, eu tô apenas com 3 contratinhos. Nesse momento, quando o mercado fizer um novo topo, eu vou fazer uma proteção do meu trade para eu não deixar voltar, mas sei que como o mercado deu essa bela paulada e na sequência, família, esse daqui é o melhor dos momentos para mim, porque eu já entrei numa confirmação, aí o mercado vem e faz outro candle vendedor, fecha abaixo da mínima com um dos maiores volumes do dia, isso daqui para mim é maravilhoso, tá? Então, mas eu sei que agora, tecnicamente, o mercado pode vir fazer uma nova correção, quem sabe esperar essas médias colarem, quem sabe começar a dar uma lateralizada, tá? E aí eu vou esperar isso, ou caso ele continue acelerando o movimento, eu tento seguir vendido com ele, tá? Vamos lá, deixa eu só ver como vai fechar esse candle. E aí eu vou tentando, na sequência, tá? Vamos lá. Vamos lá. Mercado, faz outro gatilho de volume. Qual gatilho? Pullback sem volume. Pô, Diogo, mas ainda é um volume grande. É um volume grande. Mas assim, se a gente for olhar tecnicamente, é um volume menor do que o anterior, então ainda tecnicamente é um volume grande, tá? Um volume ok para o meu operacional. Então, meu volume vou colocar ele como ok, tá? Meu contexto, família, meu contexto não muda. Meu contexto, o mercado corrigiu até as médias, entrou confirmação, na sequência entrou o candle 8, que foi um volume maior ainda, depois fez um candle comprador com, digamos, um pullback sem volume. Então, meu contexto ainda está muito bem vendedor, tá? Analisando o meu payoff, eu não tenho mais que pagar rompimento de mínima agora nesse momento. Esse stop aqui seria um stop de 6 pontos, inclusive, tá? 6 pontos, inclusive. Então, meu payoff está maravilhoso. E o meu estocástico, apesar de ele já se encontrar, né, numa região um pouco mais de sobrevenda, eu ainda acredito que o meu estocástico é sim um pró a meu favor dessa operação aqui, tá? Porque o meu estocástico ainda está vendedor, as médias do estocástico ainda estão vendedoras, tá? E por isso eu acredito ainda que esse trade estaria extremamente técnico e possível, tá? Se eu achava que lá em cima não poderia dar uma operação melhor, esse trade ele vem para calar minha boca, graças a Deus, pro lado bom, tá? Então, agora eu tenho uma operação onde eu tenho meu volume ok, meu contexto ok, meu payoff ok e meu estocástico ok, tá? Família, se vocês estivessem na minha situação, tô vendido, Diogo, 3 contratinhos, vocês entrariam nesse trade, sim ou não? Não, não,
Testou o primeiro fundo do dia e não teve deslocamento. Como assim, Augusto? Não teve deslocamento do que se fala? Beleza. Algumas pessoas falando, a maioria falando que sim, mas tem algumas pessoas que não fazem esse trade ainda, né? E aí, de novo, tá? Inclusive isso daqui é até para eu analisar, para ver se eu tô deixando passar alguma análise, tá? Isso é importante pro crescimento. Escutar pessoas dando opiniões diferentes, né? Quem não faz esse trade? Por que não faz esse trade? Qual que é quando você olha para esse trade, se vê uma possível venda, você fala assim, por que eu não faço esse trade? Por que não fazer esse trade? Por que você não se inscreve no meu canal? Por que você não deixou seu like no meu vídeo até agora? Faz esse favor, se inscreve aqui embaixo enquanto eu estou falando, enquanto estou interrompendo o seu vídeo, porque eu sei que para mim vai fazer muita diferença e para você não vai custar nada. Então, antes de você dar continuidade, se você já gostou do trade anterior e se eu já consegui te agregar de alguma maneira, deixa o like nesse vídeo, pô. Não se esquece, vai me seguir no Instagram. Vai pro vídeo. O que vocês acham, né, que digamos assim, que tem algo que está extremamente... Putz, não dá pra vender porque, pô, tá... Vai dar zica esse negócio aí. Preço próximo das mínimas do dia anterior. Tá. Próximo das mínimas do dia anterior. Beleza, então o mercado, se fala de provavelmente pagar para ver rompimento, né? Aí beleza, se não paga para ver rompimento, independente da qualidade do trade, por ele estar na mínima do dia anterior, você já não entra, né? Se isso fazer parte do teu operacional e for do seu livro de regras, eu acho que isso é extremamente prudente, tá? Desde que você sempre faça isso. Se isso daí for o motivador de, não, eu olho os prós e eu vejo esse contra, e esse contra ele é maior do que todos os meus prós, eu acho que isso tá tudo bem, tá? Isso é uma justificativa. Só que aí, né, tem que manter a coerência do operacional de sempre fazer isso, tá? Não, às vezes, pagar para ver um rompimento e às vezes não pagar, tá? As médias estão longe. Tá, beleza, as médias estão longe. Primeiro fundo do dia no Candle 3. O mercado vai voltar para testar a região das médias novamente. O mercado vai voltar. A Tátila falou que o mercado vai voltar a testar as médias. Poderia, beleza. E aí, esse é o meu questionamento. Por o mercado poder voltar para as médias, é um motivador para não entrar numa venda, digamos assim? Eu só tô tentando fazer o advogado do diabo aqui para vocês, família, para fazer vocês pensarem, porque quando você faz análise de um trade, você vê tantos prós, mas aí você fica com medo. Putz, pode ser que volte. Mas aí o pode ser que volte talvez te deixe fora de um trade extremamente positivo, né? Não, eu entendo. É que daí provavelmente é aquele negócio que o pessoal aprende na análise técnica de que não pode vender fundo, né? O pessoal fica com medo de vender um fundo do dia, né? Então, bom, enfim, eu respeito a opinião de todo mundo, tá? Então, e aí, beleza, o questionamento é, tá claríssimo que está à venda, só esperar o gatilho de novo, mas o gatilho está na tela. E aí não faz o gatilho porque tá esperando mais um gatilho de novo? O gatilho tá aí, né? Digamos assim. Uhum. Exatamente. Então, a gente está falando a mesma coisa, que o mercado ele está demonstrando uma força vendedora, já demonstrou, né, na nossa operação, está deixando mais um gatilho a favor da minha tendência. E aí, o que eu faço nesse momento, tá, família? Eu, particularmente, eu já entrei no Candle 6, já fiz a leitura para vocês, vi a confirmação no Candle 7, vi o Candle 8 fazendo um segundo maior volume do dia, vi o Candle 9 fazendo um pullback sem volume, analisei a minha entrada, volume está ok, contexto está ok, payoff está ok, estocástico está ok, meu stop desse trade é um stop de 6 pontos,
Família, se eu estivesse de fora desse trade, eu não vendi no candle 6 e no candle 7. Por quê? Porque eu teria fugido do meu operacional. No meu operacional, isso é extremamente claro que eu tenho que vender. Se eu não vender, eu estou fazendo alguma coisa errada, tá? Mas isso porque eu tenho um operacional definido. Se eu ver esse candle 9 e não vendi, veja esse candle 9. Diogo, você não vai vender aí, você pode me enterrar, tá? Por quê? Diogo, mas você vai vender na mínima do dia? Família, quando eu tenho qualidade de trade, quando eu tenho contexto de trade, quando eu tenho, faço uma análise e eu vejo tudo isso a meu favor, eu faço o rompimento de uma mínima, tá? Claro que tem máximas e mínimas que eu não vou fazer rompimento, mas quando eu vejo essa operação, tecnicamente, família, fugir do operacional não é só clicar quando você não deveria ter clicado. Mas fugir do operacional é você ter um operacional extremamente redondinho e você vê uma operação e não clica por medo. Por aquele negócio de, pode ser que volte, pode ser, pode ser. Você começa a criar viés na tua cabeça de pode ser, pode ser. Mas quando você tem algo extremamente objetiva que você entende que você tem que fazer, clica na venda, tá? Então, eu particularmente, eu faço uma alavancagem a favor da minha tendência aqui, na mínima do dia, tá? Se eu estivesse de fora, família, eu faria esse trade para fazer com uma mão G, tá? Inclusive, para mim, é o melhor das operações nesse caso aqui. Mas como eu já estou vendido, com 3 contratinhos, já estou com um bom financeiro, eu vou alavancar essa operação apenas para uma mão M, tá? Então, vou voltar para os meus 10 contratinhos que eu estava lá em cima, beleza? Quer dizer, vou voltar se pegar essa venda, né? Vamos ver. Se pegar essa venda, deixa eu... Bom, enquanto o mercado tá aí... A minha parcial estaria lá no 50,5, tá? Então, lá eu soltaria de novo os meus 7 contratinhos e tentaria carregar mais um pouquinho. Ó, acionou a minha venda, tá? Nesse momento, família, percebam, aqui que é o legal, tá? O mercado, ele aciona a minha venda. Aonde que tá meu stop? Na máxima desse candle, no 61, tá? Se o mercado voltar até o 61 e me estopar, família, eu ainda saio positivo nesse trade com R$325. Não falei sobre isso, mas nesse caso aqui é importante, família, você conseguir manter o teu médio de uma região onde ele não volte abaixo de onde teria que ser o seu stop técnico. O que eu estou falando aqui, família? Que você não poderia fazer uma alavancagem de uma maneira que o teu médio viesse para baixo da região de 60,5. Então, se ele ficasse no 59,5, no 60, você estaria alavancando um pouco demais. É importante que o teu médio permaneça acima do teu stop técnico. Para caso o mercado te stop, tá? Esse trade. E a gente pode ser estopado, família. A alavancagem, ela é muito bom se der certo, mas ela pode te estopar. Mas mesmo que te stope, você ainda permanece positivo com R$300 no dia, tá? Então, isso daqui é uma vantagem da alavancagem aí a seu favor. Então, vamos ver se o mercado vai ou não pagar essa alavancagem aí, ou vai lá me estopar, tá? Beleza, pagou a minha alavancagem, ok? Então, beleza. Nesse momento, o mercado cai mais um pouco, eu protejo o meu stop. Diogo, e aonde que você vai pôr um alvo nesse trade? Família, olhando para baixo aqui, né, que eu não tenho os pontos do pré-mercado, mas... eu já daqui a pouco já começaria a proteger, porque eu já vejo agora que meu estocástico já entra numa região de sobrevenda, já vejo um distanciamento legal das médias e tudo mais. Então aqui, ó, sei lá, eu iria colocar Não, eu iria colocar no financeiro, tá? Eu iria colocar um alvo financeiro, tá? Nesse caso aqui. Sendo bem honesto. Na verdade, eu nunca coloco... Assim, geralmente eu tenho os pontos do pré-mercado, né, família? Para auxiliar. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Qual que é esse último fundo aqui? Ah, já foi rompido. Eu acho que esse mercado tem espaço para cair, sendo bem honesto, tá? Mas vou pôr um financeiro, digamos assim. Ah, Diogo, e se você for carregando candle a candle, trazer teu stop na máxima de cada candle? Beleza, pode trazer também, tá? Mas do jeito que tá aqui, ó, tô vendo bastante lote lá na região, tem bastante lote aqui próximo, mas tem bastante região lá próximo do 40,5, tá? Do 40. Então vou deixar ali na saída no 41. Tô só com mais 3 contratinhos, digamos assim, caso ele vá, tá? Então, vamos ver se o mercado cai mais um pouco aí nesse trade ou não. Daqui a pouco, lógico, dependendo se começar a dar uma travada aí, esse estocástico começar a virar muito vendedor, numa região extrema de sobrevenda, eu posso ir trazendo aí o meu stop, tá? Vou trazendo meu stop gain, quem sabe eu vou zerando o meu trade, tá? Algo nesse sentido, ok? Mas por enquanto, dá pra gente trazer, dá pra manter aí o teu stop. Diogo, qual que é a máxima aqui? Já daria pra ir trazendo teu stop, aqui vai mudar pouca coisa, né? Lá pro 59. Para a máxima aqui do candle 10, digamos assim, tá? Vamos ver.
De indicador aqui nessa tela, sim. Só tem volume e estocástico. Puta merda. Fiquei por meio ponto aqui, ó. Isso que eu já coloquei, né? Um ponto acima de onde eu vi que tinha volume. E agora... Beleza, já vou trazer meu stop para a máxima do candle 11. É no 51, então 51,5. Beleza. Vamos ver se ele vai lá. Claro que aqui talvez não ficaria, né? Ah, beleza, agora foi. Foi e desabou, né? Legal. Legal, família. Ó que tradezinho legal. E aí fica de novo aquele questionamento. Claro que aqui foi um dia, tá? E o dia que eu pedi para algum de vocês fazer o replay, não sabia o que ia acontecer, foi votação. E aqui fica algumas lições, tá? Sobre, putz, Diogo, será que valeria a pena eu ter esperado o mercado corrigir um pouco das médias? Aqui até que pagou, né? Até acho que até voltou aí até as regiões das médias, né? Putz, Diogo, mas não vendi. Por que não vendeu? Stop era caro? Beleza, mas aí entra na qualidade do trade. Diogo, esse candle 9, não vendi também. Por quê? Porque provavelmente você tem aquele pensamento de que te ensinaram que não pode vender fundo. E aí você vai deixar um movimento desse passar, né? E o principal não é nem deixar um movimento desse passar, porque nesse momento você vai estar procurando compras. Você vai estar ficando, caiu demais, caiu demais. Você vai estar comprando, vai estar fazendo preço médio, o mercado vai estar caindo, vai estar te massacrando nesse momento e você vai estar ainda procurando, não, caiu demais. Ó, isso daqui já arrebentou muitas contas nesse dia, tá? Por quê? Porque o cara, ele, né, tem esse viés e está procurando fundo, está procurando fundo, está procurando fundo. Nenhum momento o mercado deu um gatilho de compra. Nem por um segundo, tá? Passou pela minha cabeça. Mas por quê? Mas aí exatamente, né? Pode reverter? Pode. Eu não utilizo isso, tá? Eu não trabalho com médio, eu não trabalho com montagem de posição. Para eu entrar, eu preciso esperar um gatilho técnico na minha operação, tá? Claro que eu tenho meus pontos do pré-mercado, que muitas vezes eu faço os scalps deles, né? Se tivesse um ponto, quem sabe eu estaria buscando uma operaçãozinha para colocar um stop de 5 pontos e tentar buscar uma parcialzinha, né? Ou uma saída total com 5 pontos. Claro que nesse momento, olhando esse movimento aqui, o cara fala, Diogo, agora vai subir. Ó, inclusive, isso daqui, família, é um dos gatilhos mais elementares da análise técnica clássica, tá? Isso daqui é a primeira coisa que você aprende do price action. Isso daqui se chama arame de fundo, tá? Isso daqui, se o cara ficou comprando, Diogo, vai romper falso. O cara tá comprando, o cara tá comprando, o cara tá comprando, o cara tá comprando, o cara tá comprando. O cara já tá totalmente arrebentado nesse trade. Claro que tem gente que consegue segurar a posição, tem gente que gira muito bem, arruma lote e tal, mas a maioria das pessoas, nesse momento, quando o mercado chega aqui, que é aqui que ele dá o seu primeiro sinal de compra, você já está extremamente arrebentado. Qual que é esse sinal de compra? Vamos fazer análise desse trade aqui, família, dentro da técnica. Aqui a gente tem um arame de fundo. Esse arame de fundo é um padrão altista, tá? Que quando o mercado faz esse movimento, isso daqui é dentro do price action, todo mundo conhece, né? Pelo menos da análise técnica clássica. Quando eu olho esse arame de fundo, eu vou olhar o quê? Nosso amigo falou, região do bola. Região, não é porque o mercado chegou no bola que eu estou comprando. Talvez se tiver um ponto do pré-mercado, beleza. Talvez se deixar um gatilho lá, eu utilizo como potencializador. Nesse caso, o mercado eu vou utilizar como um possível potencializador. Tô vendo que o pessoal já está falando, pô, Diogo, já caiu 1,5 de queda. Beleza, tem muita gente que já está comprando desde 1%, tá? O mercado já está no 1,5%. Então, aqui você pode colocar para fazer esse gatilho. Diogo, sempre se faz esse gatilho? Não, eu vou fazer análise. Por isso que existe toda análise de contexto por fora de um simples gatilho do operacional, tá? Então, eu tenho uma variação, eu tenho a região do bola, que a gente pode colocar assim como um possível potencializador. Eu tenho aqui para mim, que é o principal potencializador desse trade, que é justamente o meu estocástico. O meu estocástico já está fazendo um cruzamento depois dele sair da região de sobrevenda. E para quem está no anual sabe que as melhores sinalizações do estocástico é quando o mercado sai de uma região ou de sobrecompra ou de sobrevenda, deixando um gatilho de análise técnica. Então, esse trade, família, é um trade que eu faço, né? Digamos assim, é um stop de 9,5 pontos, mas eu faço esse tradezinho na máxima dele aí, tá? Deixa eu só... Isso, Então, família, como que vai ser esse tradezinho? Eu, particularmente, tenho regras dentro do meu operacional. Para quem é meu aluno do anual,
Qual mão que vocês acham que eu entro nesse trade aí, família? Vamos ver se o pessoal do anual tá ligado aí. P. Perfeito. Eu, particularmente, só entro nesse trade com uma mão P, tá? Que é a minha menor mão do operacional. Por quê? Porque o arame de fundo, ele é um gatilho de price action, é um gatilho de um padrão de candle. Ele não é um gatilho de volume financeiro. Então, quando eu tenho gatilhos de padrões, que eu tenho alguns padrões que eu utilizo, 3 na verdade, eu nunca entro com uma mão M ou G, por mais que seja as melhores das qualidades do trade. Dentro do meu operacional, eu só utilizo. Deixa eu só mutar aqui que tá vazando o som, tá? Só um pouquinho, Nando. Que aqui eu entro nesse trade com uma mão P, tá? Porque eu não tenho um trade de volume financeiro, mas eu tenho um trade de price action que com todos esses prós de variação, de região do bola, de estocástico, logicamente que todo mundo tá vendo que tem um extremo distanciamento das médias, esse daqui é um trade que eu faço com uma mãozinha P, um trade do risco. Então, a minha entrada estaria no 15,5, tá? E esse trade eu sairia com tudo no risco, porque eu já estou com a minha meta batida. Talvez, família, dependendo do dia, meus alunos sabem, às vezes eu nem faço esse trade aqui, tá? Eu já estou com o meu dinheirinho, já estou com a minha meta do dia. Mas, digamos aqui que estou com uma gordura, então vamos fazer esse tradezinho. Saída total lá na região do 23,5, caso pegue. Poderia tentar carregar esse trade até as médias, poderia. E meu stop na mínima do candle 14, que é no 6,5. Então, no 6 está meu stop. Se tudo der errado esse trade, eu perco 500. Se tudo der certo, eu ganho aí mais 400 e aí eu bato minha meta. Muito legal aí. Não, o stop do arame é na mínima do candle anterior. Nando, mas é que isso daqui é um gatilho de análise técnica. Quando a gente faz gatilho de análise técnica, o rompimento, a gente faz a compra na máxima com o stop no fundo do candle. Se romper a mínima, paciência, a gente foi violinado. Mas tecnicamente o gatilho dessa operação, o stop está na mínima do candle 14, ok? Vamos lá. Estamos parados aqui esperando. Pô, Diogo, e agora? Vai dar errado esse trade. Eu falei que ia dar errado. Pode ser que dê errado. Por isso, meu stop está posicionado e a gente vai aguardar o desenrolar desse trade aqui, tá? É um backtest dentro do meu operacional. Beleza. O mercado tá voltando. Diogo, vai te estopar? Pode ser que me estope, não tem problema. É para isso que é a operação do risco. Uhum. Virou um gatilho de pullback? Com certeza não, né? Com certeza não. Se você fizer análise desse candle, você só vai ter volume a teu favor, né? Se não tem contexto, se não tem estocástico, se não tem payoff, tá horrível essa venda, tá? E aí que eu acho que é importante. As pessoas às vezes acham que sabem os meus gatilhos do volume operacional, muitas vezes até não sabem de forma correta e não fazem análise do restante do nosso operacional, que é de extrema valia. Existem muitos gatilhos que eu vejo que eu não faço, tá, família? Porque as outras qualidades do trade não estão disponíveis. Beleza, aqui pagou a parcial, eu já saí tudo, tá? E aí o mercado tá indo buscar o pullback. Então, família, um dia como hoje, extremamente técnico, essa daí é a nossa leitura e esse daqui é o nosso replayzinho do dia, tá? Sim, o payoff foi para 1 exatamente na variação do candle anterior, tá? Então, isso daqui, família, é a minha análise e a minha contribuição para entrar nesses trades. Claro que de uma forma um pouco mais resumida, né? Sobre os gatilhos, existem outros gatilhos, existe um pouco mais de detalhes, né? Para fazer a análise de contexto, ela não é tão simplória assim, só olhar a média, só olhar a estrutura, tem mais algumas coisas que a gente utiliza, tem um pouco mais de coisa no nosso operacional, mas né, eu acho que aqui sim já dá para dar uma clareada na mente de muitas pessoas que estão aqui.